Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é: por que está tudo tão caro? Você já entrou recentemente em algum supermercado ou em outra loja e se perguntou: nossa, por que esses preços estão tão absurdos? Pois é, os preços subiram muito e há pesquisas que confirmam isso. Por exemplo, de acordo com a Diese, os alimentos da cesta básica tiveram um aumento de preço acima da inflação de fevereiro de 2022. Vem comigo nesse vídeo aqui que eu vou te responder essa pergunta e te explicar o porquê de estar tudo tão caro, citando 4 fatores que facilitaram a alta desses preços. 1. Fatores naturais. Vamos começar com os fenômenos naturais. Em 2021, o Brasil sentiu os efeitos de um fenômeno natural chamado La Niña. A La Niña consiste na diminuição da temperatura da superfície do Oceano Pacífico. Algumas consequências disso provocaram alterações sazonais e que podem durar de 9 a 12 meses. Quando ocorre a La Niña, o Brasil sente um aumento de chuvas no norte e no nordeste, mas também tempos secos e com temperaturas muito elevadas na região sul. Na região centro-oeste e sudeste, seus efeitos podem variar. A estiagem causada pela seca prejudica o setor do agronegócio, o que fez com que os preços dos alimentos aumentassem. A tendência é que La Niña continue na América do Sul até a primavera de 2022. Então, a economia, por consequência, sentirá os efeitos de La Niña até esta época. 2. Crise energética. Você sabia que o Brasil passou em 2021 pela sua pior crise hídrica em 90 anos? Pois é, e isso influenciou diretamente na produção de energia. A falta de chuvas aqui no Brasil causou uma instabilidade hídrica no país. Por consequência, a produção de energia hidrelétrica diminuiu bastante e aumentou o custo por eletricidade. Só que você sabe como funciona a economia, né? Com uma área afetada, isso gera um efeito cascata para todas as outras áreas. 3. Decorrências de guerra. O IPA realizou em março uma nota sobre as decorrências da guerra da Ucrânia na economia brasileira. A Ucrânia, a Rússia e o Brasil são grandes exportadores de milho. E como a Rússia e a Ucrânia estão em períodos de guerra, a pressão para a produção de milho aqui no Brasil aumentou. E como consequência, o preço do produto deve subir em torno de 30% mais do que a safra anterior. E vale lembrar que mesmo os países que não participam diretamente do conflito são afetados devido a este efeito cascata da economia do leste europeu. 4. Inflação. De forma bem resumida, a inflação é um aumento generalizado de preços. Segundo o site Poder 360, o Brasil tem a 4ª maior inflação dos países que compõem o G20, que é um grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. O índice da inflação está em 12,1% em 12 meses. Grande parte dessas altas nos preços são ocasionadas por fatores externos. Podemos citar 3 deles. 1. O aumento do preço das commodities. 2. Crise de insumos, ou seja, a baixa produção de insumos. E 3. A guerra da Ucrânia. 5. Pandemia. Você deve estar se perguntando, e a pandemia da Covid tem algo a ver com isso? Em 2020, o Brasil sentiu muito os efeitos da pandemia, mas já em 2021, o ano foi marcado pela retomada da geração de empregos, retomada de investimentos e também do comércio exterior. Segundo o site do governo federal, o ano terminou com investimentos privados contratados em 822 bilhões de reais para os próximos anos, assegurando crescimento para 2022. A CNN também nos assegurou informações mais otimistas. De acordo com o site, a economia brasileira cresceu 4,6% em 2021, superando as perdas de 2020. 6. Desvalorização do real. Segundo essa mesma lógica da crise da pandemia, o real sofreu uma desvalorização no ano passado, em 2021, que acentuou os impactos na economia. De acordo com o Nexo Jornal,
o real foi a moeda dos G20 que mais perdeu valor no segundo semestre de 2021. Mas iniciamos este ano, 2022, de um jeito diferente. O real está bem valorizado. A moeda se valorizou por dois motivos: pelo diferencial de juros com relação às taxas norte-americanas e também pelo cenário atual das commodities. Então, ano passado, as coisas estavam caras, sim, mas pela desvalorização do real. Em 2022, o cenário para isso é diferente e até agora não envolve mais a moeda. Agora que você já está sabendo alguns dos motivos do preço dos itens e dos alimentos terem subido tanto, vou te passar algumas diquinhas para sobreviver a tudo isso. Dica 1. Redução no uso de gás de cozinha. Tente utilizar a panela de pressão sempre que possível. Lembre de usar uma que esteja num bom estado de uso, bem vedada e com a válvula funcionando de forma correta. Dica 2. Alimentos como arroz e macarrão não precisam ficar no fogo até ficarem prontos. Você pode desligar o fogo antes deles porque eles terminam de cozinhar com seu próprio calor. O macarrão, por exemplo, pode ser desligado após 2 minutos de fervura, porque ele termina seu cozimento já na água quente. Enquanto isso, o arroz pode ser desligado após 5 minutos de fervura, depois é só tampar a panela. Dica 3. Compras coletivas. Que tal se juntar com os amigos, vizinhos, parentes, enfim, para comprar produtos em maiores quantidades e barganhar os preços? Lembre-se sempre de conferir os preços antes para analisar se realmente vale a pena e listar somente o necessário. Dica 4. Faça uma planilha. Faça uma planilha que reúna todos os gastos e despesas de uma forma bem detalhada. Faça uma despesa de item por item do supermercado e do seu cartão de crédito. Dessa forma, fica muito mais fácil visualizar o que pode ser cortado ou não. Dica 5. Veja o que é possível cortar. Priorize sempre o seu consumo daquilo que é essencial para você e sua família. Analise o que pode ser retirado da lista. Normalmente, nós temos alguns hábitos de consumo que são feitos sem necessidade e que facilmente podem ser cortados. Dica 6. Negocie seus gastos fixos. Momentos de crise são muito bons para reavaliar os seus planos. Escola, telefone celular, são só alguns exemplos. Não tenha medo de entrar em contato com as empresas e seja sincero. Faça uma negociação, porque senão o seu gasto será mantido. Dica 7. Renegocie suas dívidas. Evite ou até mesmo elimine o seu cartão de crédito e cheque especial, porque eles não são a solução para os seus problemas econômicos. Para pessoas ou famílias endividadas, é interessante trocar a dívida do cartão de crédito ou do cheque especial por outra, como o cartão de crédito consignado, que possui taxas de juros bem menores. Em outros casos, às vezes vender algum produto pode ajudar na situação, como vender um carro, doces, etc. Dica 8. Mude alguns comportamentos de consumo. Por último, mas não menos importante, mudar hábitos de consumo pode ser essencial. Tentar ter menos gastos com carro, por exemplo, optando por caronas compartilhadas e transportes públicos, é algo essencial. Reduzir o consumo de energia elétrica em meio à crise hídrica e evitar comprar produtos mais caros também é muito importante. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente aqui, dá um like e compartilha com alguém. Muito obrigada e até a próxima!